governo dos Estados Unidos tem colaborado para essa chamada caça às bruxas, abre aspas. Caça às bruxas, fecha aspas. É assim que o governo americano tem tratado essa situação envolvendo o ex-presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, e todo o julgamento que ocorre no âmbito dos atentados à democracia do Brasil, ou daquilo que é chamado no Brasil, né, de atentado à democracia. Enfim, tem várias nomenclaturas para isso. Aqui nos Estados Unidos eles chamam de caça às bruxas, tanto o presidente do país quanto outras autoridades. E aí o deputado brasileiro Eduardo Bolsonaro fez um vídeo agora há pouco confirmando de que outras sanções estão a caminho. Ele não foi claro, não especificou quais sanções e contra quem, mas a gente já crava que são outros ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil e outras autoridades. Para encerrar e antes de te entregar, Márcia, agora há pouco o secretário Scott Bessent, do Departamento de Tesouro. Quem está aplicando a Lei Magnitsky é o Departamento de Estado, o secretário Marco Rubio, que é o equivalente a uma chancelaria aí do Brasil. Mas quem vai lá e coloca na prática é o Tesouro. E nesse caso o Scott Bessent fez um post, acho que a gente tem uma arte disso aí, que ele disse o seguinte, abre aspas: Alexandre de Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias e processos politizados, incluindo contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. A ação de hoje deixa claro que o governo americano continuará a mirar indivíduos que fornecem apoio material a Moraes enquanto ele abusa de direitos humanos. Esse post foi uma resposta a um anterior, feito pelo Departamento de Tesouro, que ele dizia o seguinte: hoje, o Tesouro está sancionando o Lex Instituto de Estudos Jurídicos, LTDA, por seu apoio ao juiz da Suprema Corte Federal do Brasil, Alexandre de Moraes. Também foi designada Viviane Barça de Moraes, esposa de Moraes, que atua como chefe do Lex Institute. Ou seja, não apenas a Viviane, Bruno e Márcia, mas um instituto, a holding, que administra todos os bens e os serviços que eles têm aqui nos Estados Unidos, também foi sancionado. Perfeito, Eliseu. Obrigada por enquanto. Você volta ainda hoje com as atualizações dessas sanções. Agora a gente vai chamar a nossa enquete do dia, porque a gente quer saber exatamente o que você acha sobre essas novas sanções. Você acredita que elas podem afetar amanhã o discurso do presidente Lula na ONU? Ele deve dar algum tipo de alfinetada nos Estados Unidos? Você acredita que ele vai mudar, alterar alguma coisa ali na abertura da ONU ou não? É só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp que está aparecendo aqui na tela, 11 9 325 8055. Pode também participar no chat do YouTube, no Instagram, no X, no TikTok, que está rolando uma live com os bastidores. E também, é claro, você participa mandando a sua opinião, porque ainda hoje eu abro a nossa JP nas redes, a nossa tela da sua opinião aqui na tela da Jovem Pan. Então eu vou ler as suas mensagens ainda em tempo real. Agora, vamos abrir os nossos analistas do dia, Mano Ferreira e Túlio Nassa. Vou chamar vocês dois aqui para essa conversa. Bem-vindos, boa tarde. Começando pelo Mano Ferreira. Mano, sanções que acontecem um dia após as manifestações nas ruas contra a PEC da blindagem, contra a anistia. Coincidência ou algo bem pensado por parte do governo americano? Muito boa tarde, Márcia. Eu acho que nesse caso é mais coincidência. Acredito que o governo americano tem atuado de modo a privilegiar a sua própria agenda. O Brasil acaba sendo um tema lateral dentro dos Estados Unidos e, vale dizer, houve no governo americano uma comoção em função do assassinato de Charlie Kirk. E já era esperado que em algum momento tivéssemos uma nova rodada de sanções anunciadas contra integrantes da Suprema Corte Brasileira em função do julgamento que todos nós acompanhamos. Então, na minha visão, esse atraso em relação à data do julgamento do núcleo crucial da trama golpista tem mais a ver com a dinâmica interna americana em função do assassinato de Charlie Kirk e do funeral, enfim, das cerimônias em homenagem à sua memória, do que propriamente as manifestações aqui no Brasil. Mas, sem dúvida alguma, do ponto de vista da percepção na sociedade brasileira, as coisas ficam extremamente contaminadas pelo teor da política. A disputa política dá tom à forma como recebemos essas sanções. E, na prática, eu diria que a família Bolsonaro segue dobrando a aposta
numa intervenção estrangeira. Vale lembrar, ontem tivemos na Avenida Paulista a bandeira brasileira aberta de forma extremamente simbólica, em clara contraposição à bandeira americana que dominou a Avenida Paulista em pleno dia 7 de setembro, que deveria ser o dia em que celebramos a independência do Brasil. Então, há esse plano de fundo dentro da sociedade brasileira a respeito de tratar os Estados Unidos como um tutelador das nossas instituições e da nossa democracia, ou resolvermos por nós mesmos os nossos problemas de forma autônoma e independente. Agora, o Túlio, eu quero ouvi-lo também sobre essa nova sanção aplicada não somente à esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal, como a outras autoridades, assim como o ministro que estava lá na Justiça Eleitoral quando foi julgado a inelegibilidade do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele também foi sancionado. E essas aplicações, elas acontecem dias após Eduardo Bolsonaro visitar novamente o Washington, se reunir com integrantes do governo americano. Isso fica claro que nós não imaginávamos o nível da influência de Eduardo Bolsonaro, já que são nomes em diversos lugares, ou seja, há alguém auxiliando, indicando que esses nomes atuaram de alguma forma para complicar a vida do ex-presidente, Túlio. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Márcia. Boa tarde ao Mano também e à audiência da Jovem Pan. Olha, Bruno, a sua colocação é perfeita, porque realmente no